Olá, gente. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa segunda sessão ordinária do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Blumenau. Nós estamos iniciando com a segunda chamada do quórum. Eu quero justificar a ausência dos conselheiros Jane, Clay, Roberto e Raquel, né, que já nos comunicaram a sua ausência no dia de hoje. E se mais alguém faltou, deixar os outros companheiros registrados que eles precisam nos mandar comunicado, né, da sua ausência. Podemos então iniciar, Tayana. A nossa pauta hoje, a gente tem a nossa abertura agora, aprovação da ata da primeira reunião ordinária e da primeira extraordinária que nós tivemos, correspondências enviadas e recebidas, saldo da conta, informes do Conselho Fiscal e Administrativo do Fundo, informes da Lei Paulo Gustavo, a escultura de Páscoa da Vila Germânica, assuntos gerais, que é a palavra livre. Iniciar. A gente tem a nossa aprovação da ata da primeira reunião ordinária e da primeira extraordinária. A gente teve pedidos, foi solicitados, né, pelo conselheiro Inácio, de Artes Visuais, Design e Moda, na primeira sessão ordinária. Ele pediu alteração na linha 20, linha 40, linha 53 e linha 135. As informações da linha vai estar na nossa ata, para não estender muito essa parte. As alterações foram realizadas, né, ele pediu correções e inclusões, né, de algumas palavras, e foi reenviado aos conselheiros, né, no e-mail, e não teve nenhum retorno, né, de mais alteração. Foi enviado no dia 13/3. Então, como não teve mais nenhuma alteração, né, e no mesmo alteração da ata da primeira sessão extraordinária, então a gente entende que está tudo, né, foi tudo ok, todo mundo fez a leitura e todo mundo entendeu, não precisa fazer mais nenhuma alteração. Então, se ninguém aqui tem mais nada para comunicar, nada para solicitar dessas primeiras duas atas, a gente dá ela como aprovada. Quem tiver algo, né, para fazer algum comentário, por favor, levante sua mão, que eu peço para abrir o microfone. Então, se não tivemos nenhum comentário, deixa eu confirmar aqui, não. Então, a gente dá a ata como aprovada, tá aí, as duas atas, tanto da primeira reunião ordinária como da primeira extraordinária. Podemos passar para outra pauta. Sobre correspondências recebidas e enviadas, né, as correspondências que nós recebemos de projetos, comunicados, foram todos encaminhados por os e-mails, né, dos conselheiros, e eles vão constar na ata, né, cada e-mail, vocês podem conferir, senão é uma lista extensa, né, como vocês podem ver, estão quase no dia recebendo e-mail de comunicados do conselho. Correspondências enviadas, né, a partir da primeira reunião do conselho, do mês passado, a gente mandou 2 ofícios, né? Um com a solicitação da análise jurídica prévia a respeito das alterações da lei de cultura 833 de 2011. A gente ainda não teve resposta, né, para a gente receber, o que a gente fez a modificação do GT, como foi falado na última reunião. Quem não acompanhou, a gente tem a gravação dessa reunião, está no YouTube. E ainda não tivemos resposta. E o ofício 2, a gente pediu uma solicitação de informações sobre o motivo do encerramento da rota de lazer antes do horário previsto. Foi quando deu uma certa confusão, quando a gente teve a troca também de secretário, mas que não tem a ver com isso, mas a gente pediu o motivo do cancelamento da rota de lazer no meio do dia, e a gente também não teve resposta na nossa reunião, para quem não estava na extraordinária, que foi presencial, né, também, mas se conseguimos gravar alguma coisa, só se a gente conseguiu colocar no YouTube. Mas o secretário de Cultura, Silvio, falou que havia conversado com o pessoal do comércio, mas, enfim, a gente mandou esse ofício para o gabinete do prefeito e a gente ainda não teve nenhuma resposta. Eu não sei se o Cazique está aí, se ele quer falar alguma coisa, mas dependente, é mais uma correspondência que nós enviamos como Conselho de Cultura e a gente não tem um retorno, né, disso. Aí eu não sei se alguém quer falar, se alguém o Cazique não veio, se recebeu informação. Então, deixar registrado em ata que a gente mandou esses ofícios, não obtivemos respostas, da Procuradoria-Geral, que foi o ofício pedindo para ver a alteração da lei. A gente entende um pouco o processo um pouco mais longo, mas da correspondência sobre uma justificativa do encerramento da rota de lazer, não sei quais são as tratativas, mas, enfim, né, faz um mês e as respostas não vêm, então a gente está
mais uma vez reforçando esse pedido. Então, mais uma vez, eu vou reenviar esse ofício, esperando que nós tenhamos uma resposta sobre o ocorrido. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos ver como vai se caminhar nos próximos dias. Podemos mudar a pauta, Tayana? Saldo da conta. Tayana, pode abrir o microfone, fazendo favor. Oi, boa tarde a todos. Então, o saldo da conta atualizado foi atualizado hoje, é R$ 659.594,17. Daí aqui no balancete, né, que tem a última atualização ontem, 22 de março, que tá no mesmo valor, né, de R$ 659.594,17, onde a gente teve devolução de saldo de projeto, a receita de juros e as 3 entradas de rota de lazer. Hoje o que eu tenho para apresentar é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta referente à apresentação dos valores. Eu acho que não, todos estão de acordo, pelo jeito. Então, vamos mudar ao já passar para frente nossa pauta. Hoje tem os informes do Conselho Fiscal Administrativo do Fundo. Na nossa última reunião, a gente, vendo o saldo da conta, né, do fundo, a gente viu que tinha uma saída de dinheiro de 11.400 na compra de 2 computadores por fundo de cultura. E esse dinheiro saiu da conta do fundo, né, desse valor, e a gente ficou meio assim, porque ele não passou pelo conselho. Então, ficou um questionamento do conselheiro, de alguns conselheiros, mas quem puxou esse assunto foi o conselheiro Arnaldo, da Setorial de Dança, e aí eu falei que eu ia atrás de informações para a gente ver sobre esse processo. Então, eu, como presidente do Conselho de Cultura, eu faço parte também do Conselho Fiscal de Administração do Fundo, e solicitei uma reunião, né, junto com o presidente do Conselho Fiscal, que é o Walter, que trabalha na Secretaria de Cultura, né, do Administrativo, e com as outras integrantes. E aí a gente teve entendimento que foi falta de comunicação, que a gente já estava desconfiada, né, que foi uma falta de comunicação. A gente entende, como alguns conselheiros também comentaram aqui na nossa reunião, que a gente entende que é um bem cultural, que é um bem material para a cultura, adquirir esses 2 computadores, porque a gente está aí com um sistema de uma plataforma, né, de editais, e aonde para mexer, para aumentar, é muito pesado para alguns computadores. O do fundo de cultura, né, do setor, estava muito já debilitado, né, com muitos anos de uso, e isso facilitou muito a vida, né, dos funcionários que trabalham diretamente com o fundo, e também dos proponentes que puderam também ter um atendimento agilizado, que se quisesse também tinha um computador disponível lá para eles poderem fazer as suas inscrições. Mas, em resumo, era a gente entender por que esse dinheiro teve essa saída sem nem passar, né, por uma plenária nossa. Então, tem a lei, e na lei do Fundo de Cultura fala que tem 10% desse valor, né, do fundo, ele é para ser utilizado para questões administrativas. A gente entende que são transferências bancárias, que são fazer cópias de materiais para distribuição, que a gente entende que é para publicação em alguns jornais, né, tipo no Diário Oficial, um custo que tem para publicação de editais, publicações de comunicados do próprio Fundo de Cultura. Só que a gente não está dentro disso aí, e aí entende-se que os computadores são do setor, são como parte administrativa. Só que aí a falta de comunicação e também de ficar atento às questões está na lei, mas a lei existe um regimento, que é o regimento do Conselho, e dentro do regimento do Conselho fala que qualquer valor que vai sair dá 10% dessa parte administrativa, onde a gente também paga nossa comissão externa, técnica externa que faz a avaliação dos nossos projetos, tem que passar pela plenária. A lei diz que, né, tem 10% que pode ser utilizado, porém, para ser utilizado, tem que passar pela plenária. E não foi atento, porque nem eu, como presidente do conselho, tinha isso, né, gravado na memória,
e nem os funcionários também tinham, eles estão dentro da lei, não teve nenhum erro, não teve nenhuma, de certa forma, nada ilícito, foi tudo dentro dos trâmites que tem que fazer. A gente entende o custo, né? Aí provavelmente o conselho aprovaria esse gasto, né? Entendendo a dimensão do que ele ia promover, né? E proporcionar para o fundo, para o Conselho de Cultura, para os artistas. Então, é só para a gente entender que a gente tudo, então, a gente decidiu em reunião que vai ter que ter esse regimento, respeitar esse regimento. Então, todos os trâmites que sair, que sejam um valor alto, como esse valor de 11.400, ele vai ser passado por uma plenária, ele vai ser aprovado, né? Então, foi uma falta de comunicação apenas, mas todo o processo foi feito, né, dentro da lei, todos os conformes. A gente deu uma lida novamente na lei, e fala ali também que o Conselho Fiscal é administrador desse dinheiro e não é, então a gente vai pedir uma solicitação diante disso, né, o Silvio achou essa questão, e diante disso, quem administra esse dinheiro é a pasta, né, de cultura, e não o Conselho Fiscal. Então, entendemos como solicitar essa alteração também, que para além, não é administradores do dinheiro, mas desse fundo, mas sim fiscalizadores, né, que é o Conselho Fiscal, então a gente fiscaliza como o Conselho de Cultura fiscaliza as questões que acontecem também com a pasta de cultura, né, e não só de cultura, como outras também que a gente acha que possa nos ferir, né, de uma certa forma, esse setor. Então, só estou aqui passando esses informes, porque ficou de eu trazer, né, as respostas, né, dos questionamentos que foram feitos, e é isso, né, eu não sei se esqueci mais alguma coisa, se a Tayana quiser falar alguma coisa mais, ou se nós temos alguma pergunta e que a gente possa tentar responder e sanar qualquer dúvida. Está aberto o espaço para quem quiser falar alguma coisa. Acho que não, acho que isso é importante estar em ato também, está sendo gravado, né, para... Oi, desculpa, Carla. Celso está com a mão levantada. Ai, Celso desculpa, não apareceu aqui para mim. Sim, sim, não, tem 23 pessoas na sala, e eu estou me preparando aqui para falar também, por isso que eu não entrei direto, para não atrasar, né? Vai, não, é muito bom, presidente, quando a gente tem uma situação dessa, para demonstrar e mostrar como o Conselho é importante. Deixa eu ligar minha câmera aqui, perdão. Como é importante, né, mostrar quais são as funções do Conselho, né? Porque o Conselho ele tem uma função e muitas vezes, tanto municipal, estadual e nacionalmente falando, não é respeitado. Tá? Não é respeitado. Então, assim, claro que nós queremos ter, tanto no município, no estado, quanto na União, queremos ter algo muito amistoso e sempre coerente, sempre com muita assim, de ambas as partes, muita vontade que dê certo tudo, né? Mas é algo muito simples, a gente viu que foi falta de comunicação mesmo, né? Não foi nenhum tipo de má fé ou qualquer outra situação. Existem coisas que a gente vai passar e a gente vai ter que dar entrar, não porque é prefeito tal, secretário tal, ou situação tal, mas o conselho tem que se posicionar, né? Ele é deliberativo, ele tem que demonstrar a intenção, a força, a forma de agir de uma forma muito forte, né? Na nossa reunião que foi presencial ali, onde a gente discutiu algumas coisas, eu toquei num assunto e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Existem várias coisas que nós temos que nos basear, né? Uma das bases, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, na uma cidade que eu morava, eles queriam deslocar uma estátua, tirar de um local que ia ser construído um viaduto lá, que ia mudar toda a estrutura e fluxo e mobilidade da cidade. Só que existe o ICOMOS, né, que é o Instituto da ONU, da Unesco, e que ele tem uma lei internacional que diz que não pode ser feito assim, entende? Então a gente simplesmente trouxe à baila aquilo ali e a estátua não foi mudada de lugar.
mas não para prejudicar a prefeitura, a mobilidade da cidade, mais estrutura, mas porque nós, enquanto conselheiros, nós temos que primar por toda e qualquer situação relacionada à parte cultural em todas as áreas, né, enquanto conselho. Então, inclusive essa parte administrativa, né? Então, assim, foi muito importante que acontecer isso, porque o conselho vai ter uma, como é que eu posso dizer, uma visão mais ampliada, né, do que pode ser feito para ajudar, para ter maior comunicação. Foi muito bom acontecer isso, pelo menos agora. Obrigado. Obrigada, Celso, também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que é isso, gente. A gente apareceu isso na última reunião, entendemos que precisamos buscar informações, fomos atrás de informações, falta de comunicação e não vai se repetir. E tudo tranquilo, mas está tudo dentro da lei, tudo dentro do possível acontecer, e os computadores estão lá, e os funcionários estão utilizando, e está tudo perfeito, tudo ok. Então, se ninguém tem mais nada para falar, a gente deixa registrado em ata, né? E aí a gente então passa para a próxima pauta. Informes da Lei Paulo Gustavo. Eu só vou pedir licença que eu vou fazer a leitura aqui, porque o informe é um pouquinho. Então, por favor, assim que eu terminar, eu vejo se alguém levantou a mão para fazer alguma fala, tá bom? Então, a gente teve o encontro, né, reunião com o GT dos editais. Então, a solicitação da reunião do GT dos editais teve como propósito iniciar as tratativas municipais a respeito da Lei Paulo Gustavo. Né, o Ivan, que está dentro, né, o Ivan, que trabalha no fundo, que era suplente da Tayana, né, comentou que vem acompanhando a mobilização nacional e comunicou que participou de alguns encontros promovidos pelos estados do Brasil. Entre encontros promovidos pelos comitês sociais da Lei Paulo Gustavo, tinham como propósito trazer esclarecimentos a respeito de dúvidas da comunidade cultural e receber informações dos servidores do MINC. Né, Ivan também comentou que um dos encontros com o MINC anunciou que a regulamentação da Lei Paulo Gustavo está programada para ser publicada no final de março e no início de abril deste ano. Né, segundo Ivan, o MINC orientou que municípios e estados podem iniciar o planejamento das oitivas municipais e estaduais e outras demandas como encaminhamento da suplementação orçamentária. Ele também nos informou que se reuniu com o secretário já da Cultura, o Silvio Zimmermann, para transmitir informações que foram dadas nestes encontros e outras orientações, como instruir o comitê gestor do município para articular administrativamente a Lei Paulo Gustavo na cidade, encaminhar a suplementação orçamentária e, conjuntamente com o Conselho de Cultura, planejarem as oitivas da cidade. A Ivan solicitou que o Conselho, que este Conselho, criasse um GT da Lei Paulo Gustavo para planejamento das oitivas, para as comunicações e informações necessárias a partir das oitivas. Então, assim, a gente tem um GT, que são os GT dos editais, né, que aí está a Jane, Terezinha, eu, Mariana, Ivan, Tayana, só que a gente precisa de um GT apenas da Lei Paulo Gustavo. E precisamos de mais conselheiros para a gente fazer esse movimento. Então, a gente sabe que hoje vai ter um evento do MINC, né, que vão anunciar aí os fomentos de cultura, então talvez saia a regulamentação hoje, né, já, então a gente precisa precisamos nos organizar, o Silvio já está ciente, né, de fazer a parte que cabe ao administrativo, né, da pasta a fazer, e o que nos cabe é fazer as oitivas, para a gente ouvir a comunidade artística, ouvir as pessoas sobre a questão das necessidades, para a gente pensar, ver como é que vai vir esse regulamento, e a gente, a partir disso, montar o nosso edital, montar as necessidades que a gente vai encontrar. Lembrando que a gente tem mais de 2.700.000 reais aqui para o município, sendo que a gente sabe que 70% desse montante é para a área de audiovisual, e os outros 30% são para as outras áreas, então a gente tem que trabalhar nisso. E aí, então, eu quero saber se alguém quer falar mais alguma coisa, ou se a gente já abre para montar esse GT. Estou deixando aberto aqui, se alguém quer fazer mais algum comentário. Vai que alguém daqui também foi para alguma reunião com o Comitê Nacional, Comitê Estadual, né? Quer fazer mais algum comentário, ou se os informes passados já suprem as informações iniciais para a gente, então, dar início ao nosso GT.
Estou vendo aqui que ninguém levantou a mão. Celso. Pode contar comigo, né? E quero colocar que foi ontem, aconteceu um atraso em mais de 5 horas e eu não pude participar da reunião. E eu gostaria muito de ter participado da reunião ontem. Estava em trânsito e não pude, por causa da carona, não pude ligar o meu celular. Tranquilo, vamos montar já. Então, quem se prontifica a estar presente nesse GT, que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de conselheiros para estarem dispostos a trabalhar com a gente. Heloísa, Celso, tu já falou, quer falar mais alguma coisa? Porque está com a mão levantada ainda. Senão, passa a palavra para a Heloísa. Heloísa. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Então, eu consigo ajudar, Camila, só a minha única limitação é que às quartas-feiras eu não consigo participar de nenhuma reunião. Nos outros dias, eu consigo me adaptar aos horários, tá? Tá bom. Me coloco à disposição. Então, nós temos aqui dos conselheiros Celso, Heloísa, mais alguém? Gente, a gente precisa não só da Sociedade Civil, como conselheiros também do Executivo. A gente precisa... O Edson de Paula, conselheiros, nós temos 3 nomes, tirando eu, né, que vou estar participando. Precisamos de mais nomes. JP já está em dois praticamente GTs, não consegue suprir mesmo mais um. A Taina está me comentando, Edson, você não é conselheiro, né, Edson? Então, nesse momento agora, é só conselheiro mesmo. A gente vai abrir as oitivas, aí nas oitivas tu pode participar, né, colocando as suas, né, os seus desejos, que você pensa da lei, e nesse momento que a gente vai estar ouvindo a população e a comunidade artística. Eu quero saber dos conselheiros. Uhum. Gente, a gente tem 20, a gente tem 40 conselheiros, né? 20 da Sociedade Civil e 20 do governamental, do executivo. Eu preciso que vocês, a gente tem GTs que só tem comunidade civil, a gente precisa que o governamental também se intere e faça parte de GTs. Terezinha, você está no GT dos editais. Se você quer também estar só do Paulo Gustavo, coloca o seu nome também. Isaías também se coloca à disponibilidade. Então Terezinha, Isaías, aí a gente tem Luísa Camilo, Celso Pero. Do executivo, eu também acho, JP, que, né, o governamental precisa estar. Gente, eu preciso que vocês, se vocês não conseguem assumir nenhum GT, vocês têm que começar a conversar, então, a gente fazer um diálogo entre secretarias, porque a gente precisa que os conselheiros que fazem parte do Conselho de Cultura também estejam ativos nos GTs, não só a sociedade civil, porque a gente também tem as nossas funções, a gente também tem nosso dinheiro para ganhar pão, para ir atrás, e a gente se disponibiliza, né, em períodos para estar pelo menos 1 hora nesses GTs, por semana. Então, eu preciso que a governamental se coloque, senão eu vou chamar uma reunião junto com o secretário de Cultura e junto com os outros secretários para a gente entender o porquê que os conselheiros governamentais não conseguem estar, talvez então não consigam nem... Eu preciso que tenha essa participação. Eu estou aqui falando para deixar registrado em ata isso, e nós temos aqui a maioria até de conselheiros governamentais hoje, e eu preciso que vocês se manifestem, falando assim, nós não conseguimos atender, então a gente vai ter que começar a ter uma outra conversa. Exatamente. A gente tenta fazer reunião, tipo, dentro do horário, até dos funcionários, porque é o horário que a Tayana e o Ivan também estão dispostos, trabalhando com outras questões também da Secretaria de Cultura, e às vezes eles deixam esse tempo para estar em reunião conosco, para a gente levar. O Juan se coloca, a Mariana está em estudo de GT, eu estou falando de outras cadeiras do governamental, né?
A FURB volta e meia está com a gente também no GTs, assim como a Mariana, porque representa a Secretaria de Cultura, então preciso dessa manifestação. Não dá para 6 pessoas, 7 assumir, porque às vezes alguém vai ter que se ausentar e a gente precisa de um grupo grande. A gente vai estar com a lei aí para ser executada, com todos os meandros que ela vai, as oitivas para acontecer, e a gente precisa dessa contribuição dos conselheiros governamentais também. Bom, a gente não tem manifestação, então eu vou deixar aqui registrado que nós vamos mandar ofícios, então, para os secretários dessas cadeiras, para a gente poder dialogar sobre isso, e que às vezes as pessoas que estão ocupando as cadeiras realmente não têm tempo e não têm, né, disponibilidade para estar presente. A gente precisa de pessoas que estejam, pelo menos que estejam dispostos a dar mais de 1 hora, ou 2 horas por mês, para o Conselho de Cultura. Então, vou deixar registrado que esse ofício vai ser encaminhado para todas as secretarias, para a gente ver como é que a gente consegue se organizar nisso. Enquanto isso, esses nomes que foram solicitados, a gente vai voltar o grupo da Lei Paulo Gustavo, para a gente, semana que vem, já ter nossa primeira reunião e nos organizarmos, a partir até do que vai ser feito hoje no evento do MINC, também, que a gente já consegue dialogar e começar a fazer as tratativas, né, dos processos que precisam ser feitos para essa lei ser executada. Aqui no município, a gente não perder esse valor, que é um valor alto, é um valor bom, e a gente precisa, e os profissionais da cultura precisam desse retorno. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente passa para a próxima pauta. Bom, ninguém tem mais nada para falar, então a gente vai passar para a próxima pauta. A gente trouxe, a pauta é a escultura de Páscoa da Vila Germânica. Acredito que deve ter alguém da Secretaria de Turismo aí da cadeira, acho que foi até o Dieter que colocou que ele estaria aí. Carla, você quer falar da pauta anterior ou dessa pauta? Eu quero falar que talvez, Pimenta, boa tarde a todos e a todas e a todos, né? Que não é para hoje, tá? Mas eu acho que num outro momento, hoje não é pauta, mas num outro momento, eu gostaria de solicitar um momento para a gente poder pensar sobre a lógica com a qual o Conselho vem atuando na organização de determinadas atividades, né? E pensar qual é a função de verdade de um conselho, sabe? Porque eu já participei de vários conselhos e assim, a função de um conselho é acompanhar e ser conselheiro, né? Essa é a função de um conselho, para isso é conselho. Fiscalizar, acompanhar, não realizar tudo, né? E acho que a gente tem, em alguns momentos, inversões de papéis. Eu posso estar enganada, tá? E aí depois eu tenho que olhar com carinho isso. E a gente está tendo inversões de alguns papéis, sabe, Camila? E acho que isso vale em outro momento, não hoje, mas eu gostaria de deixar registrado que a gente possa voltar a essa discussão. Porque nos conselhos que eu participo aqui na universidade, o conselho analisa o que os setores específicos realizam para aprovar ou não aprovar. Não é o conselho que realiza tudo. Veja, é por isso que é conselho, senão seria um órgão governamental, percebe o que eu quero te dizer? Então, eu acho que a gente tem que pensar com carinho quais são as nossas funções. O que é parte do conselho e o que é parte de um setor específico, que seria, no caso, a Secretaria de Cultura, de realizar. Entendo que a Secretaria tem poucos funcionários, mas eu entendo que a gente assume responsabilidades que não são de conselho, sabe? Eu posso estar enganada, mas eu venho observando isso já há algum tempo no conselho, e cada vez que tem algo que isso acontece, gera tensão, por quê? Porque nós assumimos algo que não é próprio de um conselho, eu posso estar enganada, tá? E vejam, eu estou falando isso no sentido de poder pensar junto e não de afirmar, mas da gente poder pensar junto num outro momento. Porque me parece que o executivo é que tem que executar algumas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso com carinho num outro momento.
Só para a gente poder pensar nisso, assim, porque quando tem algumas questões aqui na FURB, eu e Juan, antes eu fazia isso com a outra conselheira, né, e já fiz isso com outras pessoas, enfim, a gente acaba se reunindo, discute, faz uma parte, outra parte, enfim. Aqui a gente faz pareceres dos mais diversos para as funções, mas, assim, tem setores específicos na universidade que agem em determinadas atividades e que o conselheiro acompanha, analisa, faz o seu parecer daquilo, se aquilo está funcionando, se não está funcionando, e assim por diante. Então, eu acho que a gente está precisando repensar com carinho qual é o nosso papel, sabe, Camila? Sim. Qual é o papel de um conselho. A gente Mas tem... não é de agora, tá? Não, é só para a gente também entender, para não deixar registrado, tá? Eu entendo, podemos trazer isso, até fazer uma reunião dos conselheiros para a gente entender sobre a questão da função, mas no regimento fala sobre grupos de trabalho, sobre temáticas de grupos de trabalho, e assim, quando é a parte que tem que ser a secretaria que tem que executar, a secretaria executa e faz a função dela como outras secretarias. É que se tem questões que nós, como conselheiros de cultura e principalmente da cidade civil, que a gente tem que puxar, porque é nosso papel também como fiscalizador. Eu estou falando que nossos grupos de trabalho, que eu estou solicitando, são grupos de trabalho aonde tem que ter participação da sociedade e participação dos conselheiros. É o que está no regimento. Eu vou passar lá pedir para a Tayana mandar novamente só o item de fala dos grupos de trabalho, colocar lá no nosso grupo do... Não é sobre o item, não é sobre o grupo de trabalho que eu me refiro, Camila. Eu acho que é sobre todo o processo que a gente vem realizando, sabe? Não é de verdade só sobre o grupo de trabalho. É quando a gente assume para nós coisas que deveriam ser específico das secretarias, que deveriam ser de funcionários públicos. Percebe o que eu estou querendo dizer? E eu entendo que a secretaria tenha pouco funcionário. Eu entendo, eu super entendo. Mas à medida que alguém fecha o buraco, outro levanta e vaza. Entendeu? E desculpa falar dessa maneira e sei que está sendo gravado, tá? Mas na lógica de serviço público, eu sou funcionária pública, eu vejo que existe uma relação que a gente precisa, como é que eu vou dizer, entender, assim, que a gente está se sobrecarregando enquanto conselho, e eu não estou falando de mim, porque eu estou, de alguma maneira, esse ano eu me propus a fazer menos por uma questão minha, pessoal, mas eu vejo que algumas pessoas se sobrecarregam em determinadas funções, em determinadas atividades, e isso me preocupa, né? E não é porque é gratuito o trabalho, não é porque é gratuito, porque cada um faz o que quer, como quer, sendo gratuito ou não sendo gratuito, sendo voluntário ou não sendo voluntário, cada um faz o que quer, porque eu faço muita coisa voluntária e não reclamo disso, pelo contrário, se eu estou com tesão, eu vou lá e faço, né? Mas é pela lógica do trabalho, percebe o que eu estou querendo te dizer? Então, assim, não é pelo GT, se é função ou não é função, está no GT e etc. Mas é como e até que lugar é o lugar da gente executar e pensar e não estar agindo em outras frentes, que talvez poderiam ser mais importantes para o nosso papel. Só para a gente pensar, e isso não é para hoje, né, Não, mas a gente pode trazer essa pauta e você traz... Não é para hoje, mas para a gente poder pensar em outros momentos. Nosso conselho é um conselho que existe há muitos anos, é um conselho que é referência para muitos lugares, né, mas me parece que a gente tem que aqui poder pensar com isso com carinho, assim, porque me parece que quando são questões ligadas, por exemplo, a edital, a gente vai puxando, entendeu? Acho que não pode deixar perder, né, mas até que ponto tudo precisa fechar nesse conselho, até que ponto outros lugares não têm que também fazer determinadas ações e funções, e que seriam esse papel desse lugar específico, percebe o que eu quero te dizer? Não, eu estou Então, entendendo. eu acho que abrir isso para a gente poder discutir num outro momento. A gente pode trazer a pauta e aí traz essa demanda com essas questões, pontua elas e a partir disso a gente vai dialogando dentro do conselho. A gente pode trazer isso na próxima reunião ou fazer uma extraordinária exclusiva com esse tema, porque talvez vai ter uma demanda maior até para estar dentro de uma outra pauta com outros assuntos. Talvez essa até para ter essa escuta também dos outros, essa escuta do poder do governamental também, que seria a pasta. Então, a gente se organiza, então, para trazer essa pauta numa extraordinária e falar sobre isso, trazer esses pontos, trazer o regimento, do que realmente é regimento, que a gente tem um novo regimento, né, que está esperando a lei ser aprovada, para a gente também aprovar esse regimento, que a partir dele, o que também realmente não, a gente está assumindo trabalhos que não é do conselho.
Talvez seja isso, mas vamos pegar e vamos trazer para uma reunião então extraordinária e a gente puxa esse assunto. Ok? Então tá. Alguém mais levantou a mão? Acho que não, né? Então, vamos para a pauta que está aí, da escultura de Páscoa da Vila Germânica, que a gente entende, né, muitos artistas vieram atrás de mim, questionando, falando, porque aí foi divulgada, foi no portal Transparência, ver o valor que foi gasto, que aí, né, tem que foi de outra secretaria, que não foi a de cultura, apesar de ser uma obra de um artista visual, um artista plástico. Então, vieram questionar por que esse valor tão caro, por que fizeram ovo para isso. São muitas questões, muitas perguntas, que eu não sei responder, né? Eu falei assim, gente, eu não sei, a gente tem que, talvez, como Conselho de Cultura, na reunião extraordinária, falando com o secretário de Cultura, a gente também falou sobre a possibilidade da gente trocar uma ideia com a Secretaria de Turismo, porque a gente entende que é uma pasta que o volume de dinheiro é maior. Alguns artistas, não falar algum, foram vários, muitas marcações no Instagram, né, do Conselho, não sei se marcaram a Prefeitura, a Secretaria de Cultura também, mas falando do valor, né, porque foi 372 mil, né, gastos investidos, quando a gente fala sobre, né, cultura, entre artista e materiais, e aí eles perguntaram que para o fundo sempre acaba ficando só 550 mil, que a gente está nesse valor há 10 anos. O secretário de Cultura também entendeu que esse valor está baixíssimo, que a gente precisa lutar para aumentar. A gente está todo ano, né? Eu estou aqui como presidente para fazer 2 anos, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla com o prefeito quando eu cruzo com ele. E a gente, como é que eu vou falar? Nada do que foi feito ali da Secretaria de Turismo, da questão da obra, está tudo dentro dos conformes, né? Foi por inexigibilidade, porque entende que é aquele artista que eles queriam, que aquele artista que fazia esse tipo de trabalho, esse tipo de escultura, que, enfim, na região só tem ele, então a inexigibilidade, a gente entende que é isso, né? Quando vai trabalhar, é exclusivo, mas ninguém na região, em torno, faz esse tipo de trabalho. Há um questionamento dos artistas, eu quero deixar essa provocação aqui para outros conselheiros quiserem falar, se tiver comunidade também quiser levantar essa pauta para falar, né, os conselheiros, que a gente tem que entender esse diálogo, porque a gente tem a cadeira do turismo aqui, dentro do Conselho de Cultura, e todo mundo sabe que nós temos as setoriais de todas as cadeiras, temos tudo, temos artistas, né, nesses lugares, porque a gente tem o edital, a gente tem tudo. E em que momento, qual que é a perspectiva do turismo quando trabalha com a cultura, no sentido de trazer um evento cultural dentro da ação turística, e que não há um diálogo com esses artistas setoriais, que não há diálogo com esse Conselho de Cultura. Eu não sei se a Mariana está aí, ou o secretário está aí, para falar qual é o diálogo da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura, para a gente entender qual a função também dessa cadeira aqui, de estar aqui com a gente, e promover ações culturais dentro dessa secretaria, mas não compartilhar conosco, não compartilhar com os artistas. Tipo assim, foi um processo que não teve edital porque eles queriam aquele artista específico. E ok, eles queriam aquele tipo, mas a gente está falando de um volume de dinheiro que a gente gasta, né, que é colocado, que a gente trabalharia, e a gente não quer trabalhar com... A gente não quer fazer esse comparativo, tipo, a gente com 330 mil, a gente faz, sei lá, dependendo do valor do prêmio, 5, 6 projetos, mais até 10 projetos, e a gente atende também a população, a gente atende muitas pessoas dentro dos nossos projetos culturais. Nós levamos projetos culturais, como eu falei na reunião extraordinária, para bairros da periferia da cidade, que muitas dessas pessoas não vão até a Vila Germânica para ver o ovo de Páscoa, a escultura. Elas não alcançam ali, elas não conseguem chegar, porque trabalham a semana toda, porque final de semana quer descansar. E às vezes essas famílias elas vão receber cultura quando nós, né, artistas que trabalham com
com projetos do Fundo de Cultura, com projetos tentando arrecadar dinheiro com lei de incentivo. Contudo, quando nós criamos um projeto, escrevemos e executamos nessa região, que levamos para eles. Escolas que quase não recebem nada, as crianças vão ter, então, a parte cultural, né, havendo um espetáculo, uma música, uma dança, quando nossos projetos vão até eles. E aí, a gente fica nessa reflexão de... A gente tem uma secretaria que arrecada dinheiro, bastante dinheiro, que é a Secretaria de Turismo, porque a gente tem uma festa que a gente tem aí no mês de outubro, que tem rola um montante de dinheiro alto demais, violento demais, no sentido de que é muita grana, que é onde consegue distribuir em porcentagem para alguns eventos, como eu comentei já em outras reuniões, como que foi a virada daqui de Blumenau, que teve show, que foi pago pelo que foi noticiado com lucros, porcentagem de lucros da Vila Germânica, da Oktoberfest, aí talvez esse ovo também tenha sido dessa forma, mas muitos anos, nós do Conselho de Cultura, eu antes de ser conselheira até, a gente já buscava isso, já buscava que tivesse essa parceria, já buscava que a prefeitura, que a Secretaria de Cultura cedesse porcentagem também desses lucros da Oktoberfest. Entendendo que a gente tem uma pandemia, eu não vou nem entrar nesse lugar de entrar em pandemia, porque a gente entende o quanto foi destruído, de certa forma, o setor cultural, porque nós fomos detonados com a questão da pandemia, porque ficamos sem trabalho, muitos artistas, que a gente precisou de ajuda, né, ajuda de assistência social para a gente se manter. Mas o que eu trago de reflexão, e aí eu deixo aberta a palavra para vocês, é nesse lugar, assim, desse fomento, né, de que a gente não alcança esse fomento. Nós, artistas, né, produtores culturais, artistas de várias linguagens, a gente não consegue também ter acesso a isso quando no próprio município quer promover algo. Então, eu quero deixar aqui, como deixei na reunião extraordinária, como já deixei falado para o secretário, da gente fazer uma reunião com essa pasta para ver em que momento que a gente cruza realmente, né, que eles querem fazer eventos culturais, que a gente cruze com o Conselho de Cultura, que a gente cruze com as setoriais, que a gente cruze com esses artistas, que eles tenham acesso à possibilidade de mostrar o trabalho deles, de executar o trabalho deles junto com outras frentes, assim, porque o turismo também precisa ver que essa cidade também promove cultura nesse lugar, né? A gente tem que entender que eu fico pensando, às vezes, eu como Camila, né, Camila Pimenta, produtora cultural, que mora em Blumenau já faz quase 10 anos, que eu não quero só que seja uma cidade que tenha o maior ovo de Páscoa, eu quero que talvez seja a cidade que mais promova a cultura. Seja a cidade de Blumenau, seja referência, promovendo a cultura, entendeu? Do município para o turismo, para que seja que invista realmente em cultura, não só nos bens, não só na parte física, quando a gente consegue uma emenda parlamentar para fazer a Praça Rosenplatz, quando a gente consegue dinheiro de uma emenda parlamentar para fazer outras coisas dentro do Carlos Jardim. Eu quero que tenha investimento do município com os artistas, com essa cadeia, entendeu? produtiva. Então, quando eu vou trazer essa questão, quero que outras pessoas falem, outros conselheiros, que é sobre a gente sabe ter pensar e sair um pouco dessa bolha, assim, é só isso. A gente é muito plural, a nossa cultura é muito plural. A nossa cultura não é só a cultura germânica, já falamos várias vezes, né, muitos conselheiros aqui, alguns artistas, ela não é só germânica. E a gente não está criticando que quer manter a questão germânica da colonização da cidade, porque, enfim, é um papel que a cidade quer manter, mas a gente pensar que cultura não é apenas isso, já batemos essa tecla muitas vezes, nós somos plurais, a própria cultura na Alemanha, que é onde a gente sempre, né, invoca muito, ela é, como sabe, ela é moderna, ela é atual, ela é, enfim, a gente também tem que entrar nesse lugar, sabe? A gente tem que também refletir sobre isso. Quando a gente tem um mês específico para cultuar e para promover a cultura de uma certa forma germânica, de como era na época da colonização, ok, né? Tem os artistas, tem a dança, tem música, né, esse folclore, mas tem que entender também que existem as linguagens, elas vão se atualizando. E nós temos muitos artistas aqui que são, de
se atualizaram muito nesses últimos anos e precisam mostrar, e precisam ser pagos, e precisam trabalhar, né, e dentro do município, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente paga nossos impostos, é aqui que a gente faz a economia girar também. Então, eu faço abertura, assim, com essa fala, não sei quais outros conselheiros querem falar, ou comunidade artística que estiver aqui, quer falar alguma coisa para deixar registrado em ata, para deixar essa reunião. Então, a gente tem essa cadeira aqui, só para fechar, de turismo, que eu quero que vocês que estão na cadeira de turismo, que eu acho que você já colocou ali presença o Dieter, mas tem a Vânia, que eu já solicitei no final do ano passado, numa reunião, não, nem não foi no final, foi na metade do ano passado, essa aproximação, porque ia ter o evento de Natal, onde os artistas locais não estavam sendo, sabe, considerados. Então, da gente entender que a gente precisa fazer essa ponte, que a gente precisa entender que o investimento na cultura não é só investir num ovo gigante, investimento na cultura é investir nos artistas que vai, entendeu, vai chegar na população, que vai chegar onde precisa, onde os números que a prefeitura vai usar, de quantos atendimentos foram feitos para a cultura, eles sejam ainda maiores, que já é grande, mas por quê? Porque não só porque a pessoa vai lá na Vila Germânica, mas quem está muito afastado do centro, na periferia, que trabalha final de semana inteiro, às vezes, os filhos deles só vão ter acesso quando vão para a escola, quando a gente consegue levar alguma coisa. Então, não vou ficar falando, eu quero deixar a voz para outras pessoas. Eu vou primeiro a Inácio, que levantou a mão, depois tem a Carla Carvalho, deixa eu ver se tem mais alguém. Primeiro Inácio, depois Carla. Oi, Camila, boa tarde a todos, todas, todos. Eu vou fazer uma consideração bem breve, assim, representando aqui, a partir do lugar que eu falo, né, da representação da Setorial de Artes Visuais, Design e Moda, que de uma forma ou de outra, entra nesse diálogo por ser uma setorial, né, que trabalha diretamente com esse trabalho que está em discussão aqui. Eu só queria deixar claro também que a gente não teve um debate mais amplo dentro da setorial sobre essa questão em si, mas, enquanto representante, eu recebi diversas pessoas questionando sobre essa questão. Eu acho que a questão que mais pega para quem veio falar comigo, assim, das pessoas que vieram conversar sobre após, né, ser colocada na mídia, essa questão do ovo, foi a questão do valor. Então, isso foi o que mais pegou, assim. A partir disso, a gente pode refletir sobre diversas coisas, né? Sobre como os nossos artistas conhecem ou não os processos burocráticos, institucionais, dentro da secretaria, da relação que a gente tem aqui entre secretarias, entre o conselho e a secretaria, enfim. Mas eu acho que essa não é a questão aqui hoje, né? Mas é uma questão para a gente pensar. A consideração que eu queria fazer só, Camila, na próxima segunda, dia 27, a gente vai ter reunião do setorial, esse vai ser um dos temas de debate também, mas eu acho que a gente tem que pensar com carinho, assim, essa relação entre as secretarias, né? Porque, como você comentou, assim, também, não é sobre alguma coisa ilícita, alguma coisa ilegal, né? A Secretaria de Turismo tem autonomia, fez a ação, contratou o artista, tudo dentro dos conformes, como você comentou. Eu acho que a questão que a gente precisa olhar com mais cuidado também é sobre o diálogo que a gente tem entre essas instituições governamentais. Aqui, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo, né? Por quê? Porque com o tempo, né, do ovo, a gente sabe que tem verba, tem dinheiro para trabalhar e investir em cultura. Só que esse valor não veio para o nosso fundo e a gente, a partir das pessoas que trazem para a gente, né, e a partir do que comentou também, Camila, a questão que mais pega é o diálogo, assim, né? Como essas duas instâncias podem se relacionar de forma democrática, né, de forma igualitária, para que a gente promova o turismo na cidade de Blumenau a partir da cultura, né, que tem essa potência, mas trabalhando justamente com aquilo de melhor que nós temos, que é a nossa arte local, são os nossos artistas, a nossa classe cultural. Isso para a questão do ovo, para a questão da virada de ano, né? Enfim, para N questões que a cultura está envolvida e que a gente poderia estar mais incluído em mais
com a Secretaria de Turismo. Então, só queria trazer essa consideração para a gente pensar com carinho, porque eu acho que tem uma coisa que é muito além disso, que é o lugar da Secretaria de Cultura e da Cultura dentro do orçamento municipal, né? Então, assim, não cabe a gente fazer Inácio, Inácio, tá falhando um pouquinho, ficou quase abafada a tua voz. Tá abafada ainda, se você está falando com a gente. A gente não te ouve, Inácio. Não, tu quer sair e entrar novamente? Inácio, tenta sair e depois você entra novamente. Eu vou passar a fala para outra pessoa, pode ser? Para você então concluir, ou tenta escrever ali para a gente ler a sua escrita, que a gente não consegue mais te ouvir. Então, enquanto isso, a Carla desistiu de falar, Carla, ou estava na vez? Senão, eu vou passar para o Celso. Não, eu acho que, assim, só corroborando com o que Inácio assinalou, a gente já veio conversando um pouco sobre o assunto, eu, Inácio, e outras pessoas também, né, é entender que tem verba, assim, eu acho que o que acontece escancara para a gente que existe verba, a questão é o diálogo entre secretarias e como priorizar a dimensão artístico-cultural na nossa cidade, junto a ações e outras secretarias, né? Eu acho que é essa a questão, escancara que tem verba. Então, assim, e isso não é ruim, a gente perceber que existe dinheiro, né? Porque eu acho que o problema sempre dizem que não tem dinheiro, né? Eu acho que essa é uma questão, sempre nos dizem que não tem dinheiro. Eventualmente, acontece uma situação como essa, em que demonstra para nós que existe dinheiro. Então, como tensionar e relacionar diálogos entre secretarias, para que a cultura esteja mais integrada com o turismo, com a educação, com outras áreas. E aí é por isso que eu volto àquilo que eu provoquei antes, né? Qual seria o papel, então, do conselho diante disso? Né? Para que a gente pudesse, de verdade, atuar nessas relações. Percebe, Camila? Porque daí a gente tem ações e tem como pensar essas relações com mais cuidado, né? Porque a gente acaba nem sabendo que elas acontecem e elas não passam mais por aqui. Então, é nesse sentido que eu fiquei me provocando quando eu vi essa situação e quando as pessoas vieram na universidade e fora dela conversar comigo sobre a situação, né? Porque é justo, se o artista faz, ele tem que receber pago. E é justo que, se ele recebe pago, que ele receba bem pago, porque a gente gostaria que todos os artistas recebessem bem pago. Então, não é essa a questão, né? E é uma obra que, independente, ela é uma obra cara, né? Pela materialidade, enfim, pelo tipo de execução, pelo tipo de funcionários que precisa para que ela seja executada. Essa é a questão. Então, veja, a gente sai perdendo com questões relacionadas ao turismo, porque o turismo acabou ficando no nosso município, é uma coisa que eu venho observando nos últimos anos e cada vez mais, né? Aqui somente na Vila Germânica, outros lugares acaba não circulando quase o turista, né? E com isso a gente sai perdendo, inclusive a região histórica de Blumenau, sai perdendo com isso. A gente tem ali uma região, uma estrutura lindíssima que foi montada, que eu fico me perguntando quem terá coragem de montar um café ali, né? Quando eu falo quem terá coragem, não porque o espaço é feio, mas como vai se manter um café ali? Percebe? Como vai se manter um café naquela praça, considerando o número de pessoas que circulam por ali? Se não tiver turista, nós não temos alunos que circulam por ali.
Poucos artistas circulam por ali diariamente no sentido de ter volume para manter um café. E ninguém vive de vento, né? Porque vai ter que estruturar o espaço, vai ter que pagar aluguel, e daí vai viver do quê? Né? Eu fico pensando nesse sentido. Então, são questões que eu acho que esse seria o nosso papel, de poder pensar, ajudar a articular, ajudar a tensionar e a relacionar com outras secretarias, né? Porque senão a gente acaba agindo somente numa dimensão e acaba não pensando em outros. Então, para mim, essa situação do ovo, ela apenas escancara que tem dinheiro, né? E o problema não é o artista que recebeu, até porque eu imagino, e aí eu posso estar enganada, mas eu imagino que a Secretaria de Cultura sabia quem foi indicado para fazer o trabalho, né? Eu acho que seria muito ingênuo a gente achar que ninguém sabia, né? Eu acho muito ingênuo tudo isso ter acontecido, e dizer, não, ninguém sabia, foi de repente que aconteceu, e souberam, né? Não, eu imagino que tem um planejamento municipal e que essas questões venham, né? Nesse planejamento, pelo menos eu imagino, né? Ou deveria vir, né? Se não vem, aí tem um problema que é outro, né? De outra natureza. Então, é nesse sentido que eu me provoquei, para poder estar pensando com esse coletivo, né? Então, é pensar ações em coletivo, de forma democrática, e para poder pensar outros espaços de turismo que não seja somente a Vila Germânica, porque hoje é somente ali, e outros espaços que envolvam a cultura, né? Eu acho que isso é importante, a cultura e a arte, né? Porque tem cidades que vivem só disso, né? Tem cidades que vivem só disso, só de arte e cultura, e o turismo é só baseado nessa dimensão. Sim. Antes de passar para o Celso, eu só vou terminar ali a fala do Inácio, tá bom, Celso? Que ele deixou escrito ali e já passo para você. Que ele, né, para finalizar a fala dele, que ele fala, abre aspas, acredito que precisamos de um diálogo respeitoso com o governo sobre o lugar da cultura no orçamento municipal, em todas as instâncias que dialogam com a nossa área e também diretamente com a Secretaria Municipal de Cultura, por meio do nosso fundo. E tudo isso numa perspectiva de diálogo conosco, que somos a classe artística e cultural dessa cidade, fecha aspas. É isso. Vou dar a palavra para o Celso, depois eu também me coloco para falar. Celso. Bom, referente ao turismo cultural, né? O turismo cultural, ele tem uma participação muito grande dentro de toda a área do turismo, né? Fazendo uma breve análise da última vez que se fez pesquisa sobre, né, para vocês entenderem um pouco mais sobre cultura. Turismo cultural, ele é todo subdividido, o turismo cultural, né? Ele é dividido, é cívico, é religioso, é cinematográfico, é ético, não é cultura popular, são 12, 13 tipos de turismo cultural que existe no estado de Santa Catarina. Não, veja bem, ó, ele é muito maior, mas são 13, é uma diversidade muito grande de turismo cultural. Em média, chega a quase 4 milhões de pessoas que viajam por causa do turismo cultural. Veja bem, eu não estou falando de turismo, por exemplo, se visitar o Beto Carreiro, que é 2 milhões e 200 mil pessoas ano. Não, eu estou falando cultural, são 4 milhões de pessoas que visitam o estado de Santa Catarina para ter um turismo cultural. Então, veja bem, são 4 milhões de pessoas. Desses 4 milhões de pessoas, quase 700 mil pessoas são estrangeiras, que viajam por causa da cultura do estado de Santa Catarina, para visitar os lugares, os eventos, as situações que envolvem cultura. Então, assim, nós temos que ter esse diálogo muito encurtado e mostrar essa faceta não só para o turismo, mas como disse a Carla, mas para todas as secretarias, porque essa união vai nos tornar todo o sistema forte, né? Então, veja bem, nós somos considerados, se eu não me engano, eu posso estar enganado, porque é uma pesquisa muito antiga, mas nós estamos entre os 10 do mundo, entendeu? Entre os 10 do mundo. Eu não sei em qual colocação nós estamos, até era bom alguém fazer uma pesquisa aí, coisa e tal, sobre turismo cultural. Então, veja bem, a gente está numa lista de países que
que são milhões de pessoas que viajam. Nós estamos entre os 10 do mundo. Então, eu estou falando do estado de Santa Catarina. E quando eu falei do volume ali, eu falei assim, ó, dos brasileiros e dos estrangeiros. Brasileiros passa de 3 milhões de pessoas. Brasileiros, turismo de pessoas que moram no Brasil, que são brasileiros. E 700, ali em torno de 700, 800 mil são estrangeiros, que viajam só pelo turismo cultural. Então, veja bem, turismo e cultura têm que andar juntos. Obrigado. Ok. Eu vou... Celso, levantou a mão de novo. Eu não sei se tu vai falar. Desligar. Sim, falando até, pegando essa questão da Carla fala, a gente faz essa provocação, e quando ela fala, tem o pênalti, né, café que vai ter ali, o quão que a gente poderia estar promovendo os artistas locais, nós temos 10 cadeiras, colocando exposições, colocando dança, colocando música, colocando teatro, colocando a feira de artesanato, né, colocando cinema ali para acontecer, dentro, para que não só o turismo, né, as pessoas que vão visitar a cidade, como os próprios moradores, né, os blumenauenses, quem escolheu Blumenau para morar assim como eu, usufrua disso também. Tem um espaço ali enorme, e não dá para ficar só esperando projetos do Fundo de Cultura para acontecer ali, porque não serão todos os projetos que serão aprovados, serão executados numa praça Rosenplatz. Então, assim, é pensar nesse valor, nesse montante, e diante disso eu também quero até colocar a fala aqui, que está aqui no nosso chat, né, que com certeza o Juan deve estar sem microfone. Então, vou colocar a fala da Cultura FURB, né, abre aspas. Considerando a crise financeira da FURB, gostaríamos de salientar que seria importante o Poder Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, considerar aportes para fomentar o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, o FITUB, que é realizado desde 87, que desde 2019 tem enfrentado dificuldades para ser mantido pela FURB e também enfrenta barreiras, até mesmo para a captação de recursos. É um evento importante, que atrai turismo para a cidade e gera um fomento também para a economia da cidade, e isso é uma verdade que eu trabalho no FITUB desde que eu vim morar em Blumenau, e a circulação de pessoas de outras cidades, né, não só de outros estados, porque vem muitos aqui com o próprio festival, ou vem para o festival porque quer acompanhar os amigos que vão se apresentar, querem estar presentes, pessoas de cidades vizinhas, né, da capital, que vêm para cá para poder participar, para poder ver e acompanhar o festival, e quanto a cidade se modifica também com essas pessoas, né, quanto pulsa também, não pulsa só em outubro, né, ela pulsa nesses momentos com o FENATIB, ela pulsa com o FITUB, ela pulsa com o Fast Folk, e a gente precisa dessa união, desse diálogo entre secretarias. Eu quero deixar aqui, a Mariana colocou uma fala ali, gente, eu vou ficar falando para deixar registrado em vídeo e também na ata, porque às vezes as pessoas estão sem microfone. A Mariana Girasca, nossa gerente de cultura aqui da Secretaria de Cultura, ela fala assim, abre aspas, sobre a Praça Rosenplatz, o café é uma demanda muito antiga para quem considera nossos espaços desertos. Não conhece a realidade que vivemos aqui, com ações culturais sendo realizadas diariamente, bem como com as visitas aos museus que trazem mais de 50 mil pessoas anualmente. Inclusive, o café, para ser aberto, teve uma pesquisa realizada em relação ao fluxo de público, visto que estamos tratando o setor privado, investindo em espaços e que não investiria no escuro, podendo perder dinheiro, fecha aspas. A gente entende, Mariana, essa fala, a gente tem que ter um período do dia que isso acontece, que essa movimentação acontece pelos museus que tem ali, mas às vezes à noite, várias vezes a gente chega nessa parte da cidade à noite, está tudo escuro, não tem quase nada acontecendo, a não ser a parte privada do outro lado da rua, que é o restaurante, que é a praça onde era a antiga Praça do Blumenau. A gente tem tudo isso, a gente quer que fique também, não só no período do dia, mas que também fique no período da noite, fique no final de semana à noite ali acontecendo também as ações, né, porque aí isso gera emprego, gera ações para que nossos artistas trabalhem. Então, a gente entende esse lado, mas a gente quer o amplo, sabe, porque a gente, às vezes, não é beneficiado muito com isso.
café vem para auxiliar as demandas, contribui a Mariana. Eu só vou ler aqui o do Dieter, que ele escreveu aqui, que ele é suplente da cadeira de turismo, e depois o Isaías fala, e depois a Carla, tá? Deixa eu só concluir aqui. O Dieter, ele deu boa tarde a todos, abre aspas, devido ao adiantado da hora. Ah, Dieter, desculpa, o Dieter está saindo, eu achei que o Dieter ia fazer alguma fala, porque ele é da cadeira de turismo, mas ok. Então, está se despedindo. E a Mariana conclui que foram solicitações do próprio conselho. Exatamente, nós solicitamos que tivesse algo ali que a gente pudesse vir para uma apresentação e ter aonde lanchar, comer, conversar após as ações de cultura, que às vezes falta isso, acaba a ação, a gente vai embora, porque não tem mais nada ali que a gente consiga ficar e dialogar e verbalizar sobre o que acabou de assistir. E é isso. Então, agora eu vou abrir espaço para depois, né, dar encaminhamentos. Eu vou abrir a fala, então, para o Isaías e depois para a Carla. Boa tarde a todos. Obrigado, Camila. Vou fazer um breve apontamento aqui, é só uma leitura, também apontar uma indagação, quem sabe a gente possa digerir isso no coletivo. A minha leitura, eu quero refrisar, como foi falado antes aqui, a Sectur promoveu essa proposta a partir, né, dos seus recursos de forma lista, e eu também reconheço que está interligado com a cadeia produtiva cultural, está tudo interligado. Acho que essa ação é de interesse do Conselho, reconheço isso. Mas eu queria também sugerir nós interpretarmos da seguinte maneira: a Sectur promoveu essa intervenção por meio da sua cadeia produtiva, conhecido pelo evento municipal que é o Oktoberfest. Então, essa movimentação envolve a rede hoteleira, gastronomia, enfim, então gira um capital bem expressivo. E dentro da sua atribuição, tomou a sua decisão. Porém, eu queria instigar nós, como produtores culturais, ver essa possibilidade também de fomento, de mobilização, de engajamento do setor cultural. Não olhar para simplesmente o recurso como recurso promovido pela Sectur por meio da Oktoberfest, eu reconheço que está culturalmente interligado, mas também instigar nós, como produtores culturais, a ver essa potencialidade, porque, assim, parece, às vezes a gente tem uma tônica que parece que o fundo de investimento, ele é de incentivo, é um fundo de incentivo à cultura, ele é um incentivo para promoção cultural, mas às vezes parece uma tônica que há uma responsabilidade do governo sustentar ou manter integralmente todo o produtor cultural. Isso está longe do discurso, não vai acontecer. Eu acredito que a gente deva ver essa grande possibilidade, como a Sectur viu, e falar ao executivo: parabéns pela iniciativa, conseguiram angariar esses recursos, promoveram o que promoveram. Agora, me oportunize esses mesmos meios para mim, como representante cultural, reunir todos os produtores culturais, promover um evento a nível municipal, para que esses fundos sejam para o fundo, entende? Então, é um olhar a partir do que nós podemos produzir também, porque a política cultural também faz parte da gestão pública. E se nós olharmos, assim, para o executivo, me dá, e não dizer assim, nós também temos potencialidade de produzir dentro da nossa cadeia produtiva, usar a estrutura ali que a Oktoberfest usa, não digo na totalidade dos dias, dos 17 dias de festa, mas olha, dá 5 dias, dá 10 dias para a Secretaria de Cultura, para reunir os produtores culturais, fazer um evento com entrada para que haja um cachê para o produtor cultural e haja um aumento no fundo municipal. Sabe, o meu questionamento é apresentar para o executivo, ver a nossa potencialidade de produção, de cadeia produtiva, usar a estrutura que o governo já tem para produzir e não que eles interpretem da seguinte forma: o setor cultural só olha para mim dizendo me dá. E tem fundos, tem que repassar. Nós estamos aqui em busca de algo que é lícito, algo que está pautado, para promover e ajudar o produtor cultural. Mas eu queria também, assim, instigar a gente a digerir essa ideia, pensar, dizer, legal, a Sectur promoveu, conseguiu, olha que bacana esse recurso. E a gente, né? Por que a gente não pode se mobilizar algo usando a mesma estrutura que o Oktoberfest para algo cultural? Não dizendo que a Oktober não é cultural, mas instigando uma potencialidade. Né? Cada
setorial, cada artista, ele acaba desenvolvendo a sua arte, seu trabalho, de forma indireta e pulverizada na cidade. Mas se nós pararmos para pensar da potencialidade que nós, como setor cultural, podemos promover, todos unidos, como a Sectur faz, eu acho que a gente poderia também angariar alguns fundos aí. Ok? Obrigado pelo tempo. Ok, eu só quero, antes de passar para cá, só falar que, tipo assim, é dever do Estado, né, promover e suprir a cultura, educação, saúde. Quando a gente fala Estado, a gente fala Estado no todo, desde o Estado seria o executivo, né, governamental, quando a gente fala. Quando a gente pensa em várias instâncias, eu entendo que você fala um pouco, Isaías, mas eu entendo que, às vezes, para esses produtores terem, para as pessoas criarem, precisa de subsídio também, porque a gente faz o trabalho, não é só para a gente, quando promove o projeto, é para a comunidade. Por isso que quando tem fundo de cultura, quando você fala, parece que a gente só me dá, parece que a gente não faz nada para isso, e a gente faz muito. E o setor cultural, literalmente, aqui, é o que mais trabalha, de todos os setores que tem no município, praticamente, é o que mais trabalha e que não recebe pelo trabalho que executa. É muito pouco o valor que a gente ganha. Então, vamos ter esse diálogo, sim, vou passar para aquela agora para concluir a palavra dela, mas eu não concordo muito com a tua fala, quando falar, eles disponibilizam um espaço e a gente vai lá e executa um evento, porque a gente tem a Semana das Etnias, que a prefeitura vai liberar um espaço, seria a Vila Germânica, mas é só isso, e às vezes, para ter eventos, para ter ações, precisa ter retorno, e às vezes, entendeu, as pessoas talvez não vão pagar para assistir isso, são muitas camadas, que tem que ser muito dialogado, mas assim, não tem como a gente estar nesse lugar de que a gente só pede, como se a gente não fizesse nada, e eu acho que os setores que mais que mais executam coisas é o setor cultural, é a gente da cultura, produtores, artistas, então, só para a gente tentar ver essas questões de definições, e aí, na parte dos diálogos com a comunidade, com secretarias, a gente vai vendo. Eu vou passar a palavra agora para a Carla, e depois a gente faz o nosso caminhamento, depois da Carla. Bom, Pimenta, Isaías, foi bom te ouvir, eu acho que isso é importante, é nesse diálogo que se tensiona, né, nesse diálogo que há a possibilidade de entender quais são os lugares de onde as pessoas falam, né, Isaías? Eu acho que é importante isso, e acho que esse é o papel nosso de conselho, ouvir os setores e pensar junto ações, né, Camila? Porque eu acho que é nesse lugar que tem que agir, assim, porque senão a gente acaba agindo isoladamente, de verdade, às vezes a minha vontade é de agir isoladamente, assim, do tipo, eu vou me fechar nesse lugar para poder agir aqui somente e não me incomodar mais com outras questões, né? Então, acho que foi bom te ouvir, Isaías, e acho que a questão nossa, como já foi atencionado, inclusive, por Camila, é como agir juntos, né? Eu acho que essa é a questão. Mariana, quando eu falei sobre o café, eu não estou dizendo que ele é deserto, eu estou dizendo, e aí eu volto a afirmar, que para determinadas demandas, Mariana, para acionar esse lugar como um lugar de turismo, tem que ter mais movimento. E aí eu concordo com Camila quando ela diz que não dá para ser somente o movimento do museu das 10 às 4 da tarde, né? Não é somente a circulação das pessoas que visitam o museu, ou as pessoas que visitam os museus ali naquela região, ou as pessoas que visitam a Biblioteca Pública de Blumenau, ou as pessoas que visitam aquela região ali durante o dia, mas é criar uma cadeia, e eu acho que esse é o nosso desafio ali nesse lugar, criar uma cadeia produtiva para aquele contexto ali, que a gente já teve em outros momentos, né, talvez alguns aqui não lembram desses momentos, mas nós já tivemos esses momentos, já tivemos espaços como é que se diz, de lanchonetes, de bares que funcionaram nessa região e funcionaram super bem. Então, não necessariamente isso precisava acontecer dentro da Fundação de Cultura, dentro da Secretaria de Cultura, poderia ser em outro espaço, né? Mas nós já tivemos ali, justamente por ser uma área, enfim, histórica, né, em que os artistas se encontram e etc., já tivemos ali várias atividades que aconteceram.
Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Mas acho de verdade, Mariana, que da maneira como ele está hoje, o cara tem que ser muito corajoso para botar uma lanchonete lá, considerando as conversas que eu já tive com pessoas que estão ali com o Museu da Cerveja do lado, que a cervejaria não está ainda segurando a bola como talvez a gente imaginasse. Talvez quando for na época da Oktober ela funcione de outro jeito, né? Mas para funcionar como um lugar de verdade que circule, tem que ter uma ação conjunta com o turismo, e acho que nisso o Isaías trouxe a provocação para a gente poder estar pensando junto, né, nessa questão, que eu acho que é o nosso desafio enquanto conselho, pensar junto com outros setores, para poder alavancar setores que possam trazer possibilidades econômicas para os artistas, né, que é o nosso desafio. A gente quer fazer arte, e a gente quer viver de arte, né? Alguns relacionam o fazer artístico com a docência, outros relacionam com outras atividades de produção de cultura e etc., mas o nosso desejo de verdade é estar lidando com arte, assim, independente de qual ação dentro dessa cadeia a gente esteja agindo, né? E é fazer com que a cidade respire mais, né, a arte. Então, é nesse sentido que eu estou pontuando, né? E não acho que não deva ter o café, pelo contrário, Mariana, acho que tem que ter café, tem que ter lanchonete, tem que ter restaurante, tem que ter tudo e mais um pouco, mas tem que ter mais ações de cultura e mais investimento para a gente poder ir mais para esse lugar, né? É nesse sentido que eu quis dizer. Ok, o Renan levantou ali a mão, vou dar a palavra para ele, mas assim que o Renan terminar a fala dele, né, a gente vai dar um encaminhamento, vou sugerir um encaminhamento aqui, para a gente seguir com esse diálogo em outro momento. Renan? Bom, eu acho que está escuro, boa tarde para todos. A minha fala vem mais como de ativo na questão da produção cultural mesmo na cidade, pegando a fala do Isaías e como a Pimenta trouxe ali. Por exemplo, quando é de pedir, por exemplo, a gente pedir, na verdade, pensando no Fundo Municipal, né, de Cultura agora que a gente está participando do prêmio. A gente já está trabalhando já um mês antecipadamente, né, sem receber, para estar, querendo ou não, fomentando a cultura. Não fomos aprovados ainda. A gente vai aprovar e até o valor, porque a gente é um coletivo de arte, eu estou aqui, na verdade, no nome do coletivo Movim, e a gente sabe que é um valor bem restrito, assim, para estar elaborando, tipo assim, anualmente várias ações, né? Então, só para contribuir nisso, assim, eu acho que esses diálogos são importantes, né? Essas contribuições que estamos fazendo, só que realmente pensando, que eu peguei atrasado um pouco a reunião, então eu estou linkando um pouco no contexto do que foi usado pelo ovo ali da Páscoa, né, da escultura, e do que também do fundo municipal, pensando no fundo municipal, assim. Então, assim, pensando no município, a gente demora um ano, a gente tem esse valor ali só, e a gente tem que se basear com produções de, talvez, com outros fundos de outros locais, de outras coisas, para estar fomentando a cultura na cidade, né? Na verdade, a minha fala é mais nisso, assim, que a gente vê que é uma grana curta para tudo que a gente tem para fazer no ano, e a gente depende de coisas externas para fomentar a cultura na cidade, sabe? A minha fala vai mais como artista e produtor mesmo de arte na cidade, assim. Obrigado pelo espaço. Ok, Renan. É que a gente passa por muitas, a gente reflete, vai refletindo, e às vezes vem algumas indignações, a gente tenta fazer a produção criativa de tudo, mas a gente precisa sim, porque a gente precisa estar trabalhando criativamente, a gente precisa estar fazendo produções, a gente precisa de tempo, né, os artistas precisam de tempo, e não tem como ter um emprego ou uma renda fixa, não dá para você dar a aula que você dá, geralmente alguns artistas vão dar aula, e depois ainda ter que pensar num produto cultural para poder fazer apresentações, porque estudou para aquilo também, porque quer, né, não só estudou, mas vive disso. Quando eu falo que o Estado tem que promover, né, tem que contribuir, tem sim, né, então, aí eu fico refletindo, em nenhum momento aqui eu quero deixar bem registrado que do artista que foi escolhido, né, para executar a escultura de Páscoa, não tem nada para mim, enfim, artista, como diz a Carla, tem que receber o valor dele, receber bem, e assim como eu quero que os artistas do fundo, que ganham dinheiro pelos seus projetos, também recebam, não só porque, não sei se as pessoas que estão aqui sabem,
mas a gente tem projetos, como eu falei na última reunião, que o prêmio é 20 mil para executar um projeto, que o prêmio é 30 mil, e que às vezes um componente dessa equipe vai ganhar R$2.000 ou R$3.000 para trabalhar 6 meses, ou 1 ano, porque nossos projetos ele tem execução até 1 ano, né, para escolher o local, e aí tem produções que são montar um espetáculo, montar um show, que seja, de pensar que a pessoa vai ganhar um único cachê. Ela não vai ganhar por mês esse valor, gente. Ela vai ganhar um único cachê, porque a equipe de trabalho geralmente tem um mínimo de 5 para fazer uma produção. Então, tipo, aí você pensa no festival, no FITUB, que é o Festival Internacional de Teatro, que se ele recebesse um aporte de 300 mil, né, aí pensa no fomento que ele ia trazer para a cidade, pensa que o festival ele não está só dentro do centro ali, o festival ele circula pelas escolas de Blumenau também, né, então o Festival Internacional de Teatro de Blumenau, universitário, ele não fica só num lugar, ele vai pela cidade e cidades vizinhas também, sabe? Então, ele promove a cidade de Blumenau num todo. Então, eu fico pensando, se o FITUB recebe esse aporte, o quão, né, produtivo ia ser, como gerar renda, a cadeia produtiva ia funcionar. Diante disso, eu quero deixar algo para a gente fazer, que seria a gente mandar um ofício para a Secretaria de Cultura, né, para o secretário Silvio, junto com o secretário de Turismo, para a gente promover uma reunião, né, com a secretaria, com o secretário, trocar uma ideia com ele, falar, ver quais são esses laços que a gente pode estar criando, essas pontes, né, a partir desse diálogo, iniciar esse diálogo. Vamos fazer um encontro, que seja uma reunião entre Conselho de Cultura, comunidade artística e Secretaria de Turismo, junto com a Secretaria de Cultura. Então, eu vou deixar essa sugestão aqui, se alguém for contra, que você manifeste ali no chat. Então, a ideia agora é a gente fazer esse convite para esse encontro, e aí eu peço encarecidamente, se a gente conseguir fechar a data, né, com os 2 secretários, né, e o conselho, que a comunidade artística venha para poder a gente fazer esse encontro, ouvir, acho que a gente precisa ouvir, não só a gente ouvir, como as secretarias ouvir, né, nos ouvir também, né? Então, vamos tentar organizar isso. Se ninguém for contra, então esse vai ser o caminhamento, né, desse primeiro passo que a gente vai dar agora, que é esse diálogo. Primeiro não, porque eu acho que já é um diálogo longo, já está há muitos anos, mas que essa gestão agora, então, vai dar esse passo para trocar essa ideia, para ver as possibilidades, para ver o que a gente pode conseguir, tanto que a gente consiga promover o turismo, como promover a cultura. Então, acho que a gente então, vai ser mandado esse ofício para as 2 secretarias, e a gente, então, fazer esse encontro, vamos fazer presencial, que seja na FURB, talvez, que seja na Vila Gênero, não sei, ou aqui na Secretaria de Cultura, que seja num ponto onde os artistas também consigam estar presentes, e a gente consiga colocar nossas ideias, colocar o que a gente pensa, e colocar também, e ouvir o que eles pensam sobre isso, que, né, perguntar se eles sabem sobre o nosso Conselho de Cultura, que tem setoriais, que tem artistas, né, que é um conselho ativo, e bem ativo até, que a gente tem aqui na cidade. Então, ninguém aqui se colocou contra, as pessoas estão concordando aqui no chat. Então, Tayana, a gente fica encarregado de mandar esse ofício, então, para fazer essa conversa, essa reunião, comunidade artística, Conselho de Cultura e secretarias, para a gente, né, fazer como se fosse uma oitiva, né, eles nos ouvirem, a gente ouvi-los, né, as nossas demandas, nossas vontades, e o que a gente consegue angariar disso aí. Conselho de Turismo também, pode ser também, Mariana, acho que é bom a gente também pensar nessa outra esfera também, no Conselho. Então, a gente faz um convite para essas 3 instâncias, o Conselho de Turismo, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura e o nosso Conselho junto com a Comunidade Artística. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente passa à próxima pauta. Vamos para a próxima pauta, então, Thay. Antes para a próxima pauta, que são os assuntos gerais, por favor, tem a lista de presença aí no chat. Quem não assinou ainda, acesse o link ali e assine a sua presença.
Gente, agora a gente está nos assuntos gerais, no final da nossa reunião. Alguém quiser falar alguma coisa, por favor, está com o microfone aí disponível para vocês, o acesso aberto. Querem fazer algum comunicado, querem, né, falar algo, fazer um convite? Esse é o momento. Inácio, pode falar? Oi, Camila, escutas bem? Sim, agora sim. Ah, então tá. Só queria deixar registrado que na próxima segunda-feira, dia 27, nós temos reunião às 18h30, com a Setorial de Artes Visuais, Design e Moda. Vai ser online, né? Então fica o convite. E só registrar também, Camila, que nós recebemos um convite da professora Marta, da Unisociesc, para fazer uma exposição lá na faculdade, né? Esse convite veio a partir da exposição que nós realizamos aqui no Salão Angelim FURB, então ficamos bem contentes. E na segunda vamos eu e Babel, integrante também da setorial, conversar um pouquinho com a professora Marta, ver o local onde pode ser feita a exposição, e, enfim, só para trazer esse comunicado dos nossos diálogos aí com as outras instâncias, com a setorial, tá bom? Perfeito, que maravilha. E é isso, é fomentar. Vamos lá, um pouquinho, vai iniciando esse processo. Mais alguém quer fazer algum comunicado, passar algum aviso, divulgar alguma coisa? Bom, eu acho que não, então eu também não tenho mais nenhum recado para passar. Falei bastante também hoje. Gente, então a gente dá por encerrado nosso encontro, nossa reunião. Vamos, né, fazendo os encaminhamentos decididos aqui nessa reunião. Assinem a lista de presença. Agradeço a todos a presença que estão aqui, que, né, puxaram esse assunto, que trocaram ideias, que trouxeram demandas também, que fizeram suas falas, foi muito importante aqui. Então, obrigada a todo mundo, obrigada a quem, né, está assistindo depois aí no YouTube, obrigado, né, por ter acompanhado. E é isso, até a próxima, e assim que a gente tiver comunicados e retornos, a gente vai passando para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde.